ser um testemunho de Jesus e qual é a nossa missão em relação a isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lógico que o objetivo de Jesus é que pregássemos e evangelizássemos, mas ele foi claro, ele foi objetivo e não só uma vez. Ele falou claramente que teria que pregar, mas que teria que testemunhar. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidos por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Nos mandou pregar ao povo e testificar. Nós vimos claramente que o grande objetivo, além de pregar e evangelizar, é de testemunhar. E o que é testemunhar? O que é ser um testemunho? Existem duas formas de testemunhar. Testemunhar é você ter visto alguma coisa, comprovado alguma coisa, ou talvez até ouvido alguma coisa, e ali você compartilhar aquilo que você viu e aquilo que você falou para comprovar aquilo que foi visto ou aquilo que foi ouvido. E o testemunho pode ser de duas maneiras. Existe uma testemunha informal, na vida diária, algo que você viu e que você fala com os familiares, fala com os amigos. Hoje, o Zap, a internet mostra diversas histórias lindas, como foi no ano passado, uma enchente que um homem ele colocou caixotes para atravessar uma senhora, e as pessoas que testemunharam tal fato, eles gravaram e colocaram nas redes sociais. Essa é uma testemunha, eles viram um fato, e hoje o fato vira notícia rápido, hoje corre rápido. Aquilo que foi visto, aquilo que foi ouvido, hoje corre rápido. Então existe a possibilidade de nós testemunharmos fatos, histórias, ouvirmos histórias informais da vida, de nós olharmos algo no mercado, olharmos algo no trânsito, sabemos histórias que nós testemunhamos. Eu vejo cada história na minha vida, eu sou testemunha ocular de várias situações e circunstâncias que eu compartilho com os meus filhos, testemunho aquilo que Deus tem feito na igreja, na rua, na academia, tantas coisas, e eu compartilho nas vidas. Então essa testemunha é uma testemunha informal. Existe a testemunha que já é algo mais diferenciado, que ele precisa comprovar a veracidade de um acontecimento mais sério, algo mais jurídico até. Essa testemunha, ela não é informal. Ela é uma testemunha jurídica, formal, mas ela não deixa de ser uma testemunha. Eu nunca fui uma testemunha jurídica. Nunca ninguém me chamou para testemunhar nada juridicamente. Mas eu quero que você entenda exatamente qual é o papel à luz da justiça. Como a sociedade ela deve agir ou entender uma testemunha a nível jurídico. Você deve estar perguntando assim, por que o pastor está colocando testemunha legal, jurídica? Meus irmãos, prestem atenção. Jesus sabia com quem ele estava lidando. Jesus, ele procurou testemunhas legais. Homens, porque não poderia ser testemunho de mulheres, o testemunho de mulheres não valeriam, acima de 30 anos, e que não fosse da sua própria família. Jesus, ele procurou testemunhas exatamente dentro dos padrões judaicos para que ele tivesse credibilidade. Jesus, ele queria formar um grupo de pessoas que vissem tudo o que ele fez
e que juridicamente, legalmente, pudesse falar tudo aquilo que eles viram e testemunharam. Jesus ele estava extremamente preocupado com tudo aquilo que eles viram e tudo aquilo que eles testemunharam, mas não de uma forma normal, tranquila, uma forma que não fosse legal, jurídica. Jesus ele queria que tudo aquilo que foi feito pudesse ser testificado pelos seus discípulos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, versículo 44. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão do pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Jesus queria testemunhas oficiais para que ele explicasse tudo, tudo que aconteceu, que os profetas falaram, que Salmos falou, vocês viram que aconteceu. A igreja precisa entender que o que Jesus queria é que nós, a igreja, fôssemos testemunhas de fatos de tudo que as Escrituras disse sobre ele. O que é que Jesus queria que nós testemunhássemos? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, ou seja, João não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Jesus queria, mesmo antes da sua manifestação na terra, já começou com João, que nós testificássemos, que nós soubéssemos, víssemos, através de todas as manifestações, que ele é a luz. Aonde há treva, aonde há escuridão, aonde há destruição, aonde há obscuridade, Jesus queria que nós testemunhássemos que aonde ele estivesse, ele seria a luz. Não haveria mais escuridão. E mais, Atos 10, 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. É isso que Jesus queria que nós testemunhássemos de forma oficial, começando com João, com os apóstolos e agora com a sua igreja. Que ele é luz, porque eu vi e vejo pessoas que estavam nas trevas viverem em luz, e também, como foi testemunhado pelos profetas, que todo aquele que nele crê fosse limpo, curado de toda a iniquidade. Todo aquele que, por meio do seu nome, cresce, seria libertado dos pecados. São duas vertentes poderosas que nós podemos testemunhar. Nós podemos falar de vidas que foram libertas das trevas e do pecado. É isso que Jesus queria que os seus discípulos vissem, compartilhassem e testemunhassem. Olha, ele é a luz que pode tirar você da vida que você está vivendo. Olha, ele pode acabar com toda essa iniquidade que está destruindo a sua vida. É isso que nós precisamos entender, o que vem a ser testemunha. É ser algo, é ter fatos legais que nós possamos falar com autoridade sobre o quê? Que Jesus, ele dá a luz
e que ele tira a iniquidade. É falar por ter visto. O testemunho, como nós vemos, ele precisa ter veracidade. É daquilo que se viu, daquilo que se comprovou, daquilo que se vivenciou. O testemunha é aquele que vê, vive e fala. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Ui. João, ele fala de uma forma tremenda daqui em diante que aquele que crê no Filho de Deus, que tem uma vida em Filho de Deus, ele tem em si mesmo o testemunho. O testemunho está intrinsecamente, está literalmente dentro da vida daquele que crê. Ou seja, ele vivenciou a luz, ele vivenciou a liberdade do pecado que oprime, que destrói. E ele tem em si mesmo o testemunho, e ele mesmo, então, ele é o testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Isso me explica muita coisa, porque muitas pessoas não têm um testemunho, porque não vivenciaram a luz. E aí eu entendo porque o sogro não é um testemunho para os genros, a esposa não é um testemunho para o esposo, os pais não são testemunho para os filhos, ou os filhos para o pai, ou testemunho dentro da escola, do trabalho, porque ele não tem em si mesmo testemunho. Ele não tem uma vida liberta com a luz do Senhor Jesus. Porque quando nós temos a luz do Senhor Jesus, porque nós andávamos nas trevas, quando nós éramos aprisionados pelos pecados que nos enlouquece a mente, o pecado enlouquece a mente humana. O pecado adoece com ganância, com maldade, com prostituição, com sensualidade. E é um desejo. Gente, eu vi o filme daquele autor do Senhor dos Anéis, ou dos Hobbits, e mostrou como faz. Aquele filme é maravilhoso. O pecado é my precious, meu precioso. É o que você nunca consegue alcançar. É um desejo de botar botox na cara que você bota, quando você vê, você tá com a boca, tá que nem um coringa. É um desejo de uma beleza eterna que não tem como. É um desejo, um desejo de ter um dinheiro que não cabe em si mesmo. Você tem 10 calças, você compra 20 calças, você compra 40 calças e o decote vai lá no umbigo, daqui a pouquinho você está nu. O pecado nos enlouquece. É como vampiros que querem sugar o sangue, que nunca chega ao fim. É uma doença emocional que chega ao fundo do poço. Como um casamento vai dar certo? Como uma família vai ser estruturada? Como um filho vai ter paz, uma casa vai ter paz? Como vai ter testemunho? Testemunhar do quê? Talvez testemunha de uma religiosidade barata, de uma fala barata, de um gospel barato, de textos bíblicos mal arranjados, que você fala para que possa justificar a sua forma iníqua, decaída de viver. Porque aquele que viu, meu Deus, viu a luz entrando na sua vida, ele fala para o outro. Sabe aquela coisa que você tem desejo de falar imediatamente para os seus familiares, para as pessoas? Tem aquele desejo, você testemunha, e o testemunho está em si mesmo, porque você é o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Ele botou luz onde estava em trevas, ele te libertou de cadeias humanas que te faz arrogante, que te faz podre. Mesmo com dinheiro, mesmo com poder, já vimos aí uma sociedade destroçada. Parabéns a todas as conquistas humanas que são podres em si mesmo. Nós vemos as pessoas que, aos meus olhos humanos, conquistaram tudo e não têm nada. E mesmo aqueles que não têm nada, continuam não tendo nada, porque só aqueles que encontram a luz podem viver longe do pecado. Eu hoje estava de manhã na igreja e eu estava ouvindo o pastor falando e lembrei de mim. Eu me converti em 1981, tinha 13 anos de idade.
Eu tenho 40 anos de evangelho. Depois de 81, eu me converti com 13 anos, aos 14 anos de idade eu entrei no seminário. Eles me pediram os documentos, eu dei os documentos, eles não viram os documentos direito. Aos 14 anos eu estava entrando no seminário, aos 18 anos eu estava terminando o seminário. E eles descobriram, porque quando foram ver, eu não podia ter estudado, e eles me penalizaram com mais um ano de seminário. Eu fiz seminário Nazareno por 5 anos, e tinha um treinamento, eu fiz mais um, eu fui fazendo, não tinha problema nenhum. São 40 anos, e que eu não posso esquecer da onde o Senhor me tirou. Como eu posso esquecer da onde o Senhor me tirou? Não, meu pai era coronel da polícia, meu pai comandou quartel de Muriqui, que era Muriqui, até a Praia do Saco, meu pai comandou Queimado, meu pai foi oficial, chefe de roubo de fuzil de Nova Iguaçu, era um coronel, um homem bem sucedido, minha mãe era professora universitária em anos que uma mulher nem trabalhava, minha mãe era professora da Universidade Federal, de faculdades particulares, uma mulher que dava aula de psicologia, dinheiro não me faltava, tinha dinheiro, carros do ano, uma casa com 2, 3 empregadas, eu tinha de tudo, minha casa tinha de tudo, mas não tinha nada porque faltava a luz. E eu era um jovem inseguro, eu era um jovem cheio de feridas na alma, tímido, porque há uma diferença entre timidez e introvertido, eu tinha uma timidez terrível, se você chamasse meu nome eu já chorava, e se você bobeasse, eu já tinha feito xixi na calça, tanto medo, tanta insegurança, tantos pavores internos, tantas vozes que atormentavam a minha mente, que diziam que eu não ia conseguir. Tinha ainda para completar uma dificuldade de aprendizado, não conseguia tantas coisas como eu já testemunhei. A luz de Cristo alcançou a minha vida. Cristo alcançou a minha vida. Eu fui liberto e fui sendo transformado. Eu conheci a minha esposa, a mulher da minha vida, que eu amo essa mulher loucamente. Ela é dona do meu coração. Somos casados, casamos em 89, a única mulher que beijei, que os meus lábios conheceram na vida. Eu continuo amando essa mulher da mesma maneira, porque o Senhor é o Senhor da minha casa, meus filhos são filhos abençoados, com todas as lutas, servem a Deus. Hoje nós estávamos discutindo porque o Leonardo foi convidado para ministrar numa igreja, nós estávamos conversando, foi chamado para tocar numa igreja, chamado um concunheiro, e o Tarcísio vai ministrar aqui, vai tocar ali, e nós juntos na igreja servindo ao Senhor. Esses são os nossos conflitos. Aonde serviremos? Que hora serviremos? Eu falei, filho, se precisar que papai toque bateria, eu sou péssimo baterista, eu toco pandeiro, eu quero servir a Deus. É a família reunida, porque o Senhor Jesus está no centro da minha mesa, da minha casa. Como eu não posso testificar do que Ele é na minha vida? Como eu posso me calar? Ele me resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele mudou a minha estrutura emocional, ele mudou a minha estrutura mental, ele mudou tudo. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Como eu posso titubear, como eu posso deixar de servir, como eu posso deixar de dar, como eu posso deixar de cantar, como eu posso deixar de pregar? Como? Fala. Não tem como. Tudo aquilo que vivi, tudo aquilo que eu vi, e tudo aquilo que Ele fez na minha vida e continua fazendo na minha vida. O fato da transformação, o fato do que Jesus é, está entranhado. Eu fiz uma música, eu cantaria agora, trago em minhas veias a marca da cruz. Não posso esquecer o que Cristo fez por mim na cruz. Trago no meu corpo aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Ele mudou toda a minha história, completamente. E continua mudando hoje. Quando nós continuamos lendo esse texto, o texto vai complicando um pouquinho mais. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. Você vê que o próprio Deus dá testemunho. Ele fala de fatos, através do Espírito Santo, de quem é Jesus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho.
Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que não crê em Deus, ele além de não dar testemunho, ele está chamando de Deus de mentiroso. Ele está dizendo o seguinte, que aquele que crê em Deus não vai ter vida. É mentira. Isso é muito forte. A força do testemunho, a força que nós, quanto igreja, temos de testemunho, ou somos o testemunho, e aí nós temos em nós mesmos a marca daquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida, e testemunhamos para os nossos filhos, que já estão cansados de ouvir vozes mais fortes, vozes mais belas, vozes mais atraentes. Porém, talvez, eles não vão ver um testemunho mais forte do que o seu, se você assim estiver vivendo. Porque os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos, eles precisam ver em nós, dentro de nós, o testemunho da luz e da libertação. Uma forma de falar diferenciada, uma forma de viver diferenciada, uma forma de falar, dizer é verdade aquilo que Deus fez na minha vida, é verdade aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, ele é maravilhoso, ele é tremendo, é verdade, é testemunhar. Aqueles que estão perto de nós, os nossos familiares, as nossas Judéias, as nossas, que eu vou falar em breve, as nossas Judéias, as nossas Jerusalém, que são as nossas proximidades, elas precisam ver em nós o testemunho. Porque quando não são assim, nós estamos dizendo de diversas formas que nós não acreditamos que Deus, através de Jesus, pode nos dar vida. Que coisa teologicamente linda. E nós falamos, então, testemunha. Ah, testemunho. O que é testemunho? Testemunho é muito sério. O que as pessoas precisam ver agora em nós, quanto igreja, é o quanto testemunhamos em nós mesmos da libertação e da luz que há dentro desta igreja, quanto comunidade, o testemunho daquilo que fomos libertos, sarados, curados, e não importa o tamanho e aquilo que você vive de pecado, não importa o tamanho da sua enfermidade, não importa o tamanho da sua perturbação, não importa o tamanho daquilo que você fez, o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, ele testifica de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica, ele nos liberta, ele quebra cadeias, ele move, ele faz novo, para que você fale às outras pessoas. Chegue louco para chegar em casa e falar, eu preciso te dizer. Não. Você não está entendendo. Desliga aí. Desliga o celular um pouquinho. Sai um pouquinho do celular. Espera. Eu preciso te dizer o que Jesus fez por mim. Eu era viciado em pornografia e Jesus me curou. Eu era arrogante e Jesus me curou. Eu era mentiroso e Jesus me curou. Eu adulterei. Eu roubei. E Jesus me curou. Eu me sentia mais miserável de todos os homens e Jesus me curou. Eu me sentia feio e Jesus me curou. Eu me sentia incapaz e Jesus me curou. E aí um desejo enorme de falarmos para as outras pessoas o que Jesus tem feito na nossa vida. Essa igreja que está aí, bonitinha, linda, que igreja linda, ela começou através do meu testemunho, uma sala de aula. Sempre pregando, sempre falando daquilo que Deus fez na minha vida. Não tem como eu não falar aquilo que Deus era na minha vida. Eu não esqueço dessa compositora, a pastora Cátia, a conversão dela. Eu pregava para ela e um dia ela falou para mim assim, mas para que igreja que eu vou? Você que está nas trevas, na escuridão, perdido,
sem saber o que fazer, sem saber onde congregar, fugindo de si mesmo, andando pelos cantos da vida. Eu quero testemunhar para você nessa noite. Jesus é a luz e Ele pode iluminar a sua vida. Jesus, Ele veio a essa terra não para que você fosse um religioso, mas para que você provasse da luz que emana dele. Você não precisa pagar nada. Você não tem que fazer nada, nem ser especial. Isso é mentira do diabo. Basta você apenas crer. E mesmo com uma pequena fé, com uma pequena crença, já é o suficiente. E Jesus foi claro quando diz: vinde a mim como você está. Uma coisa eu te garanto, a luz que vai entrar na sua vida vai iluminar tudo. Até áreas da sua vida que estão obscuras, que você faz questão de esconder, Ele vai iluminar, para te curar e te libertar. Você que está amarrado a pecados, a iniquidade, ao que é humano, se você crê no nome do Senhor Jesus, você pode ser remido e perdoado desses pecados nessa noite. E eu quero testemunhar para você daquilo que Jesus pode fazer. E você que está liberto, curado, iluminado, sabe da sua responsabilidade, porque o testemunho está em si. É você quem tem que testemunhar a luz e a libertação para o seu marido. Ele pode estar oprimido com palavras, com gestos, ele pode, você não, você é liberta, ou você é liberto. Você que tem testemunhar no seu trabalho, você que tem que testemunhar para o seu filho, para sua mãe, é você quem tem que testemunhar e mostrar aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Sai agora e fala com toda a vontade do mundo aquilo que Jesus é para você. Uns dias atrás eu fui chamado para estar com um casal aqui nos Estados Unidos e eles me perguntaram: como você está? Talvez minha esposa, eu estou bem. Tem alguma coisa que te preocupa? Eu falei: muito. Eu falei: o quê? Jesus está voltando. Coloca a sua casa em ordem. Pensei que fosse uma coisa diferente. Eu olhei. Não, essa é a minha preocupação. Testemunhei para eles a volta de Jesus. Nós precisamos testemunhar. Falar de fatos que Jesus tem feito na nossa vida. Se é que Ele tem feito algo na sua vida. Que Deus abençoe a Igreja Ministério Rafá. Que sejamos testemunhos do Senhor. Curados, libertos. Que as pessoas olhem para nós e nos vejam vidas transformadas e resgatadas do Senhor.